Olá, bem-vindos a mais um programa Basta Querer. Aqui está a minha esposa, Sim, estou com eu. os brincos todos bonitos. Sim. Quem dera saber, já fui eu que dei, já ok. sabemos. Hoje temos muitas coisas interessantes e hoje vou ensinar mais um grande segredo das coisas de Deus que vai mudar completamente a sua vida. E como este é um programa de fé, eu quero lembrar que fé é uma força que, à semelhança do que acontece com a eletricidade, não se vê, mas faz coisas acontecerem. E vai buscar aquilo que Jesus já pagou quando ele foi lá à cruz. Ele pagou pela nossa vida eterna, por saúde, vitória, sucesso, etc. Então, para alegrar desde o início o nosso coração com uma palavra de fé, vamos ouvir um hino que diz: não me deixarei mover pelo Covid-19 nem o 20, mas vou olhar para Jesus. Vamos lá então. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. E há temporais na vida que parecem difíceis. que parecem difíceis de vencer. Mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra do seu poder. Não me deixarei. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. E gente virá. Gente virá para te dizer: Que desta tu não vais sair. desta tu não irás sair, mas continua a caminhar, Porque o mar vermelho porque o mar vermelho vai se abrir. não me deixarei. Não me deixarei mover Pelo que eu vejo, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. pelo que eu sinto. Não importa. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Deixarei mover pelo que eu vejo ou que eu sinto, só me deixarei mover por aquilo que a palavra de Deus diz. Ora, aqui, Cristal, temos o SOS, Temos o SOS. temos o Basta querer. Temos o WhatsApp. WhatsApp. E o que é que as pessoas podem fazer? A pessoa pode ligar, pode mandar mensagem, pode dar o testemunho, pode fazer pedido de oração, pode mandar uma foto. Pode mandar bolos. Sim, olha, já chegou. Bolos. Sim, chegou mesmo. Ei lá. E não é Da só a moraria, caixa. da Pois. moraria. Vem dos bolos. E pode mandar as suas fotografias, Sim. o seu testemunho, já disseste. Muito bem, vamos começar por um testemunho. Sim. Já recebemos muitos testemunhos, que é uma maravilha. Sim. Então, escolhe lá. Ok. Então aqui diz a Isabela: boa noite, apóstolo. Boa noite. Boa noite, pronto. Quero agradecer porque desde abril esses novos programas têm dormido como verdadeira rainha. E o meu esposo também dorme muito bem. Mas ele é como um rei, não? Pois, sim, deve ser. Estamos bem ligados à videira. À videira. Sim, Ah. pronto. É isso. Tens mais? Sim, tem mais. Então, pronto. Então, agradecer a Deus, Ana, agradecer a Deus porque na terça-feira ligou a pedir oração pela irmã que vive em Angola e recebeu Jesus há pouco tempo e o casamento estava à beira da ruína. Entretanto, hoje ela ligou a dizer que o marido estava diferente, muito mudado, e que o relacionamento está como era em namorados. Pronto. Ok, então,
Veio a propósito, hoje nós vamos falar sobre a família. Sobre a família, sim. Ouça com muita atenção. Bem, eu quero perguntar aqui à Ruth. Ruth, temos fotos? Então manda as fotos. Mais amêndoas. Sim, aqui. Acertei. Pois, Isso é morangos. eu acho que é um bolo de chocolate com morangos, qualquer coisa assim. Parece, mas parece muito bom. Bora É que da é Fabiana, digital, é da Fabiana. senão... Ei, isto aqui. Isto é ajuda humanitária em Arapiraca. Olha Brasil, que grande né? benção. Aqui também não? Sim, todas essas fotos é a mesma. Grande benção. Espetacular. Tem mais? Tem. Agora tem muitas. muitas fotos com muita comida, uma atrás da outra. Muito bom. É muito importante porque Jesus disse que nós devíamos ajudar o próximo, não é? Sim. E é isso que nós estamos a fazer. Sim. E ao fazer isso também estamos a dar graças a Deus por aquilo que nós temos. Sim, é isso também. É muito bom. E o resto que está no forno. Estás a perceber? Tá bem. No forno. Não ou... tem mais aqui? Ok. Não, ok. vem a caminho. Pois Estás a ver é. que vem a caminho. Sim, mas longe. o forno é mais rápido. E temos mais testemunhos? Sim. A Então, Maria. Maria. Teve um cancro, 2 tumores no peito Ia, pá. e pela medicina tinha 3 meses de vida. Sempre rejeitei o que os médicos me diziam, mesmo sabendo a situação. Dizia-me que eu estava maluco por não aceitar. Maluco ou maluca? Maluca. Maluca. Não diz. Pronto, ok. Levei o livro de cura divina para os médicos e para alguns pacientes que passavam pelos mesmos problemas que eu. Até hoje, os médicos falam que foi a minha fé que me curou, porque a equipa descobriu que a quimioterapia não me fez nada, mas sim os livros que levei. Olha, viste? Aqui. Poxa, tinha um cancro, 2 tumores. Sim. E, claro, 3 meses de vida. 3 meses. Mas ela levou o livro de cor divina e para os médicos. Pois os médicos também precisavam de fé. Sim, sim. Olha que engraçado. E para alguns pacientes que também tinham problemas. Até hoje os médicos falam que grande benção. Sim. Uau. E mais? Temos mais testemunhos. Sim. Então, esta diz assim, a Fátima. Quando vai ao banco sem estar preparada, o banco nunca tem lá dinheiro. Mas ouvi o CD sobre leis de prosperidade e ouvi com fé e quando vai ao banco, sempre tem lá dinheiro. pois. Isto é um CD, também está na editora Curiacos, Sim. que é Leis de Prosperidade. São 2 CDs, aliás. São 2 CDs, São não é? 2 CDs, sim. E é muito bom, porque assim a pessoa ouve, não é? Sim, e são mensagens curtas. Cada mensagem acho que tem ou 15 ou 20 minutos. Certo. E realmente gera fé no coração das pessoas. Isso é muito bom mesmo. E agora vamos aqui ouvir o Dr. Bruno. Bruno, viens ici, s'il vous plaît. Bruno, como é que vais? Tudo vai bem. Cozinhaste hoje? O que é que foi o teu jantar? Hoje não cozinhei, foi a minha esposa. Estava muito bom. Olá, ela está-me a ver. Portanto, E o o que que é que é foi que ela comida? fez? ela fez esparguete com... Ai, Foi frango, exatamente, com Não, frango. frango eu passo. Certo, Pronto. Quando ela fizer coisa com gabas, telefona. certo. Então vai, explica-te lá. Então, temos o passatempo a decorrer e já se pode votar desde ontem. Já? Aqui no site. Sim. Se formos Espera, aqui. Então Certo. aqui está o site, não é? Certo. sim. E Olha, estás mesmo à frente da Espera aí. televisão. Deixa-me voltar atrás. E aqui É, depois... estamos aqui. Certo. Não mexe aí na câmara. Estamos aqui. E agora vamos assim. Vamos E aonde? Ei. Faça. aqui nas participações. Participações. Carrego. Exatamente. Carrega lá. Ali. Este? Certo. E aqui as pessoas podem ver 11 participações. Certo. Ah, Então, mas disseste que tinha 50? Não, isso é a nível de votos que já tem. E depois já a tem pessoa votos. se pode carregar aqui ou no final e já tem aqui, Em quem é que votamos? não sei, eu agora... Onde é que está o meu nome para eu votar? Não sei, o apóstolo não enviou, então não Não, pude. eu tenho que votar em mim próprio. Pois, mas não existe essa opção aqui ainda. Para a próxima, para a Para a próxima. próxima eu faço. Sim, e pode voltar para quantas pessoas?
Olha, está a dizer que faltam 25 minutos. 25 ali. horas. 25. Ah, 25 horas. Então vá, aparece lá. Aparece-se. Podes fazer quantos votos? Quantos votos? É só um. Só um. Só um. Só um. Pronto. Pois, não. Sim. Os amigos vão votar por ele, não é? Bem, ok. O que mais é que eu quero anunciar? A partir de segunda-feira, como eu já disse ontem, né, nós vamos ter um horário mais simpático, porque até já muita gente está a trabalhar e praticamente Sim. a partir da semana que vem a grande maioria estará a trabalhar, pelo que fizemos o seguinte. Este programa passa a começar às 9 para acabar às 11, Sim, que é é um isso. horário simpático para portanto, este fuso horário, que é Sim. Portugal, Inglaterra, é. Inglaterra, não sei onde mais. E, portanto, o louvor e a adoração começam uma hora antes, que seria às 8. Às 8, das 8 às 9. Certo? E, portanto, é essa a grande mudança. Você pode ir ao site do Basta Querer, ali, procurar. É verdade, já puseste os horários novos? Vamos a ver se eu apanho. Explica-te. Aqui. Então, aqui nós temos o anúncio, programas novos, novo horário a partir de 18 de maio. Se carregarmos no Louvor e Adoração, há de dizer... Eu, ecrã mais ecrã. Isso. Certo. Há de dizer ali, a partir do dia 18, o horário passará para as 8 e o mesmo acontece... 8, está ali 21. Não, De 21 8. passa para 20. Mostra lá outra vez. Todos os dias, 21 e 30. Sim, neste momento, mas a partir, Acima. em cima, a partir de 18 de maio, passará para as 8. E depois? E o mesmo acontece com o Basta Querer. Vamos lá ver. A Certo. partir de... Certo? Passaste. Vai lá, escapaste. Muito bem. Vocês... é verdade. Espera aí, já que estás aí. Hoje é dia do Bruno. Dom Bruno. Põe lá aí o vídeo, o YouTube, que também podem encontrar aí. É verdade, aqui nós temos um campo. O apóstolo ainda não viu. Chama-se redes sociais, que vem a seguir logo às participações. Deste lado temos o Facebook, temos aqui as redes sociais e aqui temos o campo do YouTube. Se carregarmos aqui no YouTube, há de aparecer o canal do apóstolo, onde tem as várias playlists e a pessoa pode escolher o que quer ouvir. Então, nós agora estamos a pôr o Basta Querer. Então, vê lá quais são os que tem, né? Os programas já temos. Já temos o de ontem. Teve desde as 5 da manhã ou 4 da manhã, o que foi. Deve E hoje, ser... certo? Certo. Deve ser o número 13, que é o último. Certo. E hoje é o 14. É. E amanhã adivinha qual é. Há de ser Vamos o a- 15. Deve ser 15, talvez. E Oh, Santana. Por acaso também gosto de Santana, mas aquele bicho... acordeões, sabes? Filma para mim. Pronto. Meu pai, em vez de me dar um piano, deu-me um acordeão. mas tu pediste um piano ou não? Não, eu não pedi, Então, mas... pronto, pediste errada. Eu queria uma viola. Eu disse, não, viola, isso é muito barato, isso não sei o quê. Então, É isso, é muito barato, é esta a razão. não, será porquê? Porque ele gostava do acordeão. Ok, tá Então fui estudar com o professor Queiroz. Era Ok. tu. Ai, Sim, não me diz nada, mas pronto. Pronto, Sim. então ele ensinou-me solfejo. Sim, Estás a ver? sim. O binário, tan, tan, ternário, tan, 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 quadranário, tan, 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 tan. Ou tan, 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 tan. Tu estudaste isso? Sim, Percebes disso? Então, pois eu Mais ou ensino-te. menos. Bem, mas é assim. E, portanto, nós temos... todas as reuniões que nós damos aqui estão a ser gravadas e logo a seguir Sim. os nossos técnicos vão cozinhar aquilo Sim. tem que fazer umas manigâncias. e acho que a partir de 2 da manhã já está no... 2 às 4, não sei. Que 4 horas da é que foi manhã. ontem? Às 5. 5 da manhã, pronto. 5. E pronto, já temos mais testemunhos? Não, Não tens? sei lá, não, tem aqui uma. Tens, sim, senhora. É Lídia.
tinha feito um pedido de oração no programa Basta Crer pela cura de sua mão e agora já está curada. Hã? Já está curada De quê? do mão. Tinha Não. feito um pedido de oração num programa. Tinha um problema na sua mão. Já está curada. Olha, glória a Deus. E Lídia. Muito bem, parabéns. Bem, para animar mais, para criar mais fé, porque fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e estes testemunhos vão, com certeza, alegrar o seu coração e vão dizer assim, como eu tenho ouvido tantas vezes, se Deus curou aquela pessoa, também me vai curar a mim. Então vamos ouvir esta música. Ser firme, ser forte, depois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, depois o teu Deus está contigo. Eu não tenho medo, eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Eu não tenho medo, eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser forte. Ser forte. Pronto, agora sou eu. O forte saiu fraquinho, mas pronto. Não, eu interrompi. Pronto, está bem. Então, temos fotos, não é verdade? Sim. Vamos lá ver as fotos. Aqui, esta da Manuela, fritos alentejanos. Fritos alentejanos. Pronto. Maravilha. Açúcar, canela, pronto, mais comida. Ai, epá, isto Isto deve é ser... caracóis e caracoletes de peniche. De peniche, Ricardo. isto? Mas eu acho que tu não gostas muito disso. Dá-me trabalho. Aqui, família Marinho de Ceia. A ceia. Sim. A ceia é bom, porque já Sim. vem logo a seguir. Reunião de Jovens de Pontal. E aqui, Beatriz Santos. Quem passa para Alcobaça não passa sem cá voltar. Um grande abraço. E aqui é Madalena, Mateus, Carla, Hugo Henriques. Desejamos uma boa noite para todos Epá, eles. já estão de férias ali na coisa. Pois é. Acho já está um bocadinho de inveja, é mais. Pronto. Tenho mais umas Natalina. Bem, então eu agora quero ir direto para o estudo da família. Então, nós hoje vamos mais uma vez falar sobre a família. Esta é a terceira lição. E o subtítulo é assim: o segredo do princípio da autoridade de submissão. E a parte B, as autoridades instituídas por Deus na família. Eu tenho um livro que eu tenho na mão, está no formato de papel e digital, está disponível no Curiacos Editora Curiacos. E neste livro eu ensino um grande segredo, é um princípio de Deus que funciona para crentes, descrentes, funciona no céu, sempre funcionou e vai funcionar. Na verdade, isto é tão importante como o outro princípio que temos vindo a ensinar sobre a lei de semear e colher. Explica-lhe essa lei num instantinho. A lei de semear para colher é que Jesus falou isso, que ele disse que tudo no reino de Deus funciona de acordo com esta lei. Que o homem semeia uma semente e essa semente vai crescendo até que tem fruto. Esse é um grande segredo, porque tudo são sementes. O que você semear vai colher, o que quer colher tem que semear primeiro. E o que é as sementes? São, por exemplo, as suas palavras, Deus fala isso, são o seu dinheiro, Sim. as plantas, os filhos, tudo é à base de sementes. O próprio Deus enviou o seu próprio filho para colher bilhões de filhos. E agora vamos aprender outro mega segredo, que é o princípio que eu explico neste livro. E, sinceramente, se você quer mesmo ter sucesso, você devia estudar isto. E vai ver que isto tem tudo a ver com família e com tudo o resto. Eu vou pegar no livro e hoje vamos falar com base no princípio, no capítulo 1, porque se não começarmos pelas origens, depois é mais difícil perceber. Eu digo aqui que este princípio consiste em
há autoridades e nós temos que nos submeter às autoridades, mas também temos que mandar nas pessoas que estão debaixo da nossa autoridade. E nos paralelos não podemos interferir. É um princípio 100% de Deus e quem aprender a viver de acordo com este princípio vai parar de ter muitos problemas, muitos na família, então nem se fala. Então significa, olhe por exemplo a cruz, é engraçado. Imaginemos que nós estamos no centro da cruz. Eu para cima, para a minha autoridade de cima, eu tenho que submeter. Se eu não me submeter, entro no capítulo da rebelião. Desobediência traz maldição. Mas por outro lado, eu também tenho que mandar ou exercer autoridade nas pessoas que estão debaixo da minha liderança. E é tão grave não exercer autoridade, quando me é dada essa autoridade, eu tenho que exercer, porque se eu não exercer, também entram demónios tremendos na nossa vida. E nos paralelos, ou seja, nas outras autoridades não tem nada a ver comigo, eu não posso interferir. Por exemplo, uma pessoa é um general, um general das Forças Armadas de Portugal, ele manda no exército português, mas eu não posso ir, ele não pode ir à Espanha, ele não manda lá nada. Pois não. Nem manda no soldado mais raso destes, porque é um paralelo. Sim. Para ver? E, portanto, isto tem tudo a ver com a família, com empresas, com negócios, com absolutamente tudo. É tão importante que quem entender isto, a vida nunca mais será a mesma. O rei Saul desobedeceu a Deus e por isso ele sofreu coisas tremendas, porque ele não obedeceu à autoridade de Deus. E por isso ele foi até entregue ao diabo e sofreu consequências tremendas. Submissão é mais que um exercício religioso. É o poder de Deus para as grandes coisas. Eu até costumo dizer assim, que quem andar nesses princípios, quem viver de acordo com estes princípios, ele está num rio que vem desde o trono de Deus e que passa para si, pela sua vida, casamento, etc. Se você não estiver neste rio da autoridade de submissão, você vai ter sempre problemas e quanto mais longe está disto, mais demónios você vai sentir. Este princípio foi, por exemplo, demonstrado nos dias de Jesus, porque havia um centurião, abre aí a Bíblia, se faz favor, que isso pode ser na minha Bíblia, em Mateus 8, 5. Este centurião era um homem que não era religioso, ele não era judeu, mas ele fez qualquer coisa que fez com que Jesus parasse toda a multidão e disse assim, eu nunca vi ninguém com tanta fé. Ou seja, este princípio que estamos agora a começar a estudar, também tem tudo a ver com fé. Fé grande só funciona para quem opera nos princípios da autoridade de submissão. É impressionante. Ou seja, eu repito, porque é assim que isto... Muita gente que nos está a ver pela primeira vez, pastores de outras igrejas, irmãos, nossos novos crentes, ao princípio, quando houve a lei de semear para colher na área financeira, ficam abismados. E depois começam a pôr em prática e dá milagres. E depois, é isso. A ver? Dá milagre. Funciona. Mas esta lei é tão importante como essa. Então imagina duas leis a funcionar ao mesmo tempo. Sim. Bem, conta lá aí então, Mateus 8, Sim. versículo 5 em diante. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará.
Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho os soldados a minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai. E outra, vem, e ele vem. E ao meu criado, faça isto, e ele o faz. E maravilhoso Jesus. Ah, maravilhoso. Maravilhoso Se. Jesus. Maravilhoso-se. Sim. Ah, Sim, estava a dizer isso. certo. Ah. Pronto. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e diz aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Este assunto está muito bem aqui, vamos dizer assim, simbolizado, Sim. categorizado nesta história. O que é que se passou? Havia um centurião. O centurião era um oficial do exército romano. Então, ele acreditava em Jesus, mas ele não era da igreja. Sim. Acreditava. Ouviu falar que Jesus fazia não milagres. era judeu, não. Não era judeu, não ia à Sim. igreja, não dizia aleluia, nada. Sim. Apenas acreditava em Jesus porque ele ouviu falar Sim. tantas coisas que Jesus fez. Então, ele amava, ele gostava muito do seu empregado e foi pedir ajuda a Jesus. Sim. E disse assim, Jesus, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Portanto, não só era paralítico, mas também tinha demónios. E Jesus disse assim, eu irei e lhe darei saúde. Porquê é que Jesus disse isso? Porque as pessoas sempre estavam à espera que Jesus fosse e impusesse as mãos. E isso é o método normal, é a maneira número 1 mais comum de orarmos pelos doentes. Não é a única. Mas Jesus já sabia que é isso que as pessoas queriam e ele foi. Sim. E disse, eu vou lá, pronto, está bem, eu vou lá à tua casa, eu vou orar por teu criado. Mas o centurião disse assim, Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Ele estava a dizer assim, dá uma ordem de comando. Isso vai acontecer. Porque eu também sou um homem da autoridade. Claro, ele é centurião, oficial do exército, e eu tenho soldados às minhas ordens. Quando eu digo este soldado vai, ele vai. Quando eu digo ele vem, ele tem que vir. E também ele está debaixo da autoridade. Aqui está, ele estava a dizer assim, eu sou um oficial, submeto-me para cima, mas eu mando mesmo para baixo. Sim. E, portanto, tu és alguém que tem mesmo autoridade sobre os demónios, sobre as doenças, etc. Sim. Portanto, nem precisas lá ir. Sim. Vai lá pôr a mão para quê? Dá uma ordem de comando e vai acontecer, porque também acontece comigo. Quando eu dou uma ordem de comando, os soldados têm que obedecer, tu vais dar uma ordem de comando, vai acontecer. Jesus ouviu aquilo e ficou tão admirado e disse, nunca vi ninguém, ninguém, com tanta fé como este homem. Sim. Nem sequer no meio da igreja. Durante muito tempo, eu lutei para saber o que é que Jesus estava a falar. E orei até que um dia Deus deve ter pensado assim, bem, deixa-me cá ensinar-lhe, senão ele não para de me perguntar. Então eu percebi. Porque Jesus só dizia, lê que está aí, mas eu não percebia. A lição muito simples, mas muito poderosa. Ele tinha mais fé que todas as pessoas das igrejas, porque a fé dele era baseada no princípio da autoridade. Ele disse, Jesus, eu opero em autoridade e submissão. Claro, eu submeto-me para cima, mas mando para baixo. E, portanto, tu és o grande chefe, vais dar uma ordem de comando e vai acontecer. O demónio vai sair, Sim. o doente fica curado. Sim. E Jesus disse, nunca vi ninguém com tanta fé. Porquê? É uma fé que não é baseada em sentimentos. Sim. Não é uma fé que é baseada em chorar muito. Oh Deus, vai ali, oh Deus. Não. Ele deve ter visto também Jesus, como que Jesus estava a curar os doentes, expulsar os demónios. Jesus não estava a chorar, isso, a favor, vai. Não, ele dava sempre Dava uma ordens. É. E acontecia sempre. E aconteceu. Sempre. Aliás, Jesus muitas vezes, Sim. ele nunca orou. Nunca. Sim. Ele dava ordens ou Sim. punha a mão. Sim. Ele dizia aos demónios, sai. Sim. Ou então o paralítico, levanta-te. E ele levantava-se. Sim. Portanto, é o que estás a dizer. Sim. Ele viu Jesus operar em autoridade. Em autoridade. E ele sentia, porque as pessoas sentiam, quando Jesus falava, havia uma atmosfera que chama-se unção de Deus. O homem não fala como os outros. Sim. Ele fala com autoridade. É Fala isso que com ele diz. autoridade. Sim.
Está a ver? Portanto, o que é a fé do maior grau que existe? É quando nós estamos baseados naquilo que Deus diz e, portanto, a tua palavra me basta. Como é que ele chama? O Pedro emprestou o barco Sim. a Jesus. Jesus pregou, para em Lucas 5, e depois Jesus quis recompensar, né, por ele ter ajudado o Evangelho, né, ter emprestado, dado o barco. E Jesus disse, agora vai para o mar alto. E Pedro disse, não faz sentido nenhum. Não é lógico. Sim. Mas fé não é lógico. Mas depois ele disse, mas sobre a tua palavra, Sim. eu vou lançar a rede. Sim. Não há fé maior que esta. É o maior grau de fé. Eu não preciso de entender. Não tenho nada que entender. Eu tenho que obedecer. Sim. A ver? E por isso, Jesus disse, nunca vi ninguém com tanta fé. Fé está 100% ligado à autoridade de submissão. Eu acredito que Jesus fala e acontece, portanto, eu oro, ou ponho as mãos, acredito que recebo, semeio Sim. para colher e a tua palavra me basta. Sim, tem que acontecer. Tem que acontecer. Não há hipótese, tem Sim. que acontecer. Sim, não precisa chorar, não precisa Porque ao nome de emoção. Jesus todos os demónios têm que se dobrar. Sim. Ao nome de Jesus os anjos são obrigados a vir e a Sim. fazer. Sim, e Jesus diz, põe as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. É impressionante, Sim. não é? Esta história é impressionante. Bem, continuemos. Então, este oficial, ele entendia perfeitamente o princípio de submeter para cima, mas tem que mandar para baixo. E eu repito, muitos crentes sabem que quem não se submeter a Deus terá maldições, abre as portas para os demónios, por aí fora. Mas eu estou-lhe aqui a ensinar que também é o mesmo, gravíssimo, na mesma intensidade, não mandar para baixo. Porque qual é o problema do Adão? Já que estamos a falar de família, não é? O Adão recebeu autoridade sobre o planeta. Sim, Tudo foi dado a ele. sim. Tu Ele- mandas. Pronto, Ele era o né? chefe, Sim, o rei, o príncipe deste planeta. sim, E depois Deus fez-lhe uma adjutora. E ele permitiu que a adjutora, a Eva, lhe roubasse a autoridade. sim. Foi dar ouvidos, conversinhas ao Sim. diabo. E tomou uma decisão. E tomou a decisão da mulher. Sim. Pois é a minha mulher, pois, Sim. está a ver, ela coitadinha, ela é minha esposa, eu amo muito a minha esposa. E ele não assumiu o comando. O que é que ele devia ter feito? Satanás, tu não entras aqui, não falas com a minha mulher, porque quem manda aqui sou eu. Ele não. Ele não assumiu o comando. Sim, Nem corrigiu a mulher. Eu não estou a falar de bater nas senhoras, já vamos explicar melhor esse princípio no casamento. Mas o grande problema que nós sofremos hoje de doenças, de não viver para sempre, é que cada vez está pior e pior, é porque o Adão, Sim. o pai de toda a humanidade, não exerceu a autoridade. O problema, por exemplo, do Coré, que não obedeceu a Deus e ainda por cima desafiou as autoridades de Deus, Sim. foi que Deus abriu a terra e o engoliu sim, e os seus seguidores. Ou seja, Deus não permite que lhe desobedeçam, que lhes façam afrontas. Mas também diz-nos, ensina-nos que nós temos que assumir comando Sim. sobre aquilo que é da nossa responsabilidade. Certo? certo. Então, eu aqui também ensino que há dois tipos de pecado. O pecado contra a santidade de Deus é quando as pessoas mentem, cometem adultério, roubam, matam, etc. É pecado contra a santidade de Deus. E por incrível que pareça, Deus tem que tolerar, porque senão ninguém ficava aqui vivo. Mas há um pecado que Deus nunca tolera. Nunca. Que é o pecado contra a autoridade de Deus. Sim, Nunca. Porquê? Isso é o pecado de rebelião. sim, Ele nunca tolera que façam uma afronta à autoridade que Deus instituiu. sim.
Não é só a Deus, é a autoridade de Deus existiu. E depois eu digo aqui, né, só estou a transcrever em encarnado os versículos bíblicos para ser mais fácil a pessoa estudar. Toda a autoridade vem de Deus. Romanos 13:1. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Deus é que ordenou. Até a polícia, juízes, exércitos, etc, etc. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão para si mesmos condenação. Deus rege-se no céu, na terra, em toda a parte, por princípios de autoridade. Deus o Pai é o maior. Depois tem Jesus, depois tem o Espírito Santo. Pois, enquanto aos querubins, serafins e anjos e outros seres, há também hierarquias. E cada pessoa, cada entidade tem que se submeter, não é só a Deus, é às autoridades que Deus instituiu. Sim. A ver? Sim, porque isto também é obedecer a Deus. É obedecer a Deus. Pois. Nós tínhamos Me lembraste de exemplo. um rapaz que tocava bem, não lembro o que era, e ele dizia assim, não, eu só me submeto... dois tipos de pessoas. Uma que diz assim, eu não me submeto ao apóstolo. Até mandava um papo muito parvo. Não me submeto a JT, Jorge Tadeu. Só JC, Jesus Cristo. Assim, epá, você está mesmo meio parvo, meio ao todo. Pois. Porquê? Você não está a submeter a mim, Jorge Tadeu, está a submeter à autoridade Que Deus instituiu. A ver? E pelos frutos é que vê que foi Deus que me instituiu. Não é a mim. Eu sou uma pessoa. Por exemplo, um soldado ou um polícia. Lá em casa ele não está fardado. Pois não. Então ele é o João. Sim. A ver? Ele vai tomar um café com o Francisco. E depois, lá fora, ele veste a farda de soldado e multa o Francisco. Ai. E o Francisco diz, tá, o João, pá, nós ainda há bocadinho tomámos um copo e agora estás-me aí. Agora não sou o João, eu sou o polícia. Sim. Ele vestiu a farda. Estás a ver? E, portanto, é isso que as pessoas não entendem. Muitos países, não é? Outros. Quanto mais o povo em geral sabe estas questões, mais o povo é avançado. Porquê? Porque são princípios que não é religiosos, funcionam em todas as áreas. A ver? Outros dizem assim, eu disse assim, olha, o diretor de música é o frontal. Ah, não, só me submeto a si. Aí ele não. Então você faz tudo que eu mandar, absolutamente tudo que eu posso disser, eu vou fazer. Então eu dou-lhe uma ordem e você faz. Exatamente. Então dou-te uma ordem, obedece àquele. Não, não. Não percebe nada de nada. E depois, a vida depois ele tem problemas, e eu não vou falar sobre isso, e não sabe porquê. Sim. Porque ele está fora do rio da autoridade. Sim. Está na zona onde há demónios. Sim, na verdade ele está em Deuteronômio 28, a segunda parte. É. Ele está a ouvir, mas não está a fazer. Não está a fazer. Bem. Agora, nós vamos ver, já vimos aqui em Romanos que Deus é que instituiu autoridades em todas as áreas, no céu, na terra, e vamos ver que Deus instituiu autoridades na família, na igreja, no país, no emprego, na nação, por aí fora. É Deus que instituiu. E podemos começar para a igreja. Efésios, abre lá, Efésios 1:22, se eu não estou em erro. O que é que diz? 1:22? Efésios 1:22? Sim. Sujeitai e sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como a cabeça da igreja. Bem, então, Deus o Pai submeteu todas as coisas aos pés de Jesus e constituiu Jesus como o cabeça da igreja.
Certo? Sim. Bem. E depois ele, por sua vez, chama pessoas, uns para apóstolos, outros para profetas. Isto vem em Coríntios 12:4. Vê lá. Encontraste? Sim. Então lê. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Porque um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, outra pela... Agora vamos para Sim. 1 Coríntios 12:28. Pois isto, penso que era mais à frente, sim, 28. E aonde se pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de coragem, socorros, governos, variedade de línguas. Então, o que é que eu estou aqui a ensinar? Que Deus, o grande chefe de tudo, não é? Deus o Pai, manda em Jesus. Sim, E colocou a igreja e tudo o resto aos pés de Jesus. Sim. Então Jesus é o comandante geral, é a cabeça, ele é o que cabeça manda. da igreja, o grande chefe da igreja e de tudo. Muito bem. E o que é que Jesus fez? Ele escolhe no meio da igreja umas pessoas para apóstolos, outros Sim. para profetas, para professores, etc. Governos, que é, nós chamamos os diretores, os colaboradores, missionários, enfim, tem muita gente aí. E agora, qual é o problema da igreja? É este. São vários. Primeiro, no mundo evangélico, nós vimos isso vezes sem conta, Sim, vem um músico porque tem fama, já manda no pastor e o pastor obedece. sim, Noutros casos, há igrejas em que quem manda são os irmãos, escolhem o pastor. sim, Quer dizer, é tudo ao contrário. sim. Não estabelece hierarquia nenhuma de acordo com Deus. Sim, quer dizer, Deus é que colocou uma pessoa como pastor. E depois os irmãos vão dizer, não, nós não queremos esta, queremos outra. É engraçado, não é? Então, qual é o problema? O problema é que as pessoas pensam que o fulano tal tem jeito. E, portanto, ele é que deve ser. Ou então eles vão a votos. Sim, Democracia. sim. Deus não tem democracia. Ou então eles gostam porque esta prega o que eles gostam. Ou isso também. Sim, Então, Deus não chama as pessoas porque elas são boas. Porque são capacitados. Deus capacita as pessoas que Ele chama. sim, É totalmente o oposto. E eu vou repetir. Deus não chama alguém que já é capacitado. isso é um Porque ele grande só- segredo. Ele só vai atrapalhar. Ele acha que sabe muito e não sabe nada. Está a ver? Mas Deus chama uma pessoa e depois lhe dá a capacitação. É o oposto. Sim, Agora, a pessoa que é chamada não é uma pessoa que é chamada porque não tem defeitos. É porque é chamada. sim, Deus escolheu. E, portanto, há pessoas que dizem, não me vou submeter a esse pastor porque eu também sei que ele tem uns defeitos. Só que ele não foi escolhido para pastor porque ele é perfeito. Sim, Ele foi escolhido e capacitado para exercer uma autoridade, etc, etc. A ver? A mesma coisa no exército. Não, eu imagino um soldado. Eu obedecer ao major. Não, então, no outro dia estava bêbado ali na tasca. Não obedece, és preso. sim, O que é que isso tem a ver? A ver? Portanto, os princípios da autoridade é, outra vez, qualquer pessoa tem que submeter ao seu chefe, se mete para cima, e tem que exercer a autoridade sobre as pessoas que estão debaixo da sua liderança. sim, Certo? certo. Muito bem. Por exemplo, porque é que eu digo que os nossos juízes são aquilo que eu muitas vezes digo que eles são? Porque eles não percebem nada disto. Aliás, muitos deles sabem, muitos, os do topo sabem, mas eles de propósito não fazem, porque estão comprados, são corruptos. Porque se um juiz é nomeado e tem uma obrigação, uma tarefa que é de garantir que a Constituição
Se cumpra. cumpra e de garantir que os direitos do povo têm que estar sempre salvaguardados, então ele tem que exercer a autoridade sobre o governo, porque ele é separado do governo. Mas eles fazem umas conversas de maneira que parece que quem manda é o governo, mas o governo não tem esse poder. Estás a ver? E como o povo não sabe, aceita as mentiras deles. Eles são totalmente independentes. A ver? Ele não, o governo não pode interferir, mas ele interfere, até chama os amigalhaços para fazer as vontades. Se os governantes soubessem que o povo sabe, eles já não se atreviam tanto. Sim. Porque os juízes, os próprios, têm que ser presos. Porque se ele não exercer a autoridade sobre quem ele deve exercer, ou seja, obrigar o governo a cumprir com as tarefas dele. Uma das ordenanças é que eles têm que fazer, o governo tem que fazer uma política de tal maneira que toda a gente pode alugar ou comprar uma casa com o salário que tem. Está lá, ipsis verbis, com o salário que tem. Isto nem de perto nem de longe acontece. Mas o mesmo juiz tolera que os governantes deem dinheiro do povo para bancos privados. Sim. Ou seja, o homem, esse juiz, são totalmente corruptos, são até criminosos e traidores contra o povo. E o povo aceita porque houve as lenga-lengas deles, chamada a banha da cobra, e pronto. Está a ver? Portanto, com isto eu estou a querer explicar que se, vamos dizer, de um modo geral, na maioria de um povo, desde a pessoa mais simples até o governante e juiz, etc., todos operassem aqui, o país estava uma maravilha. E este é o princípio que funciona muito nos países ricos. Porque eles sabem operar nos princípios da autoridade e submissão. Certo? Certo. Agora vamos ver que isto funciona no país, já falei, na igreja. Agora vamos ver que isto funciona na empresa, no emprego. Sim. Lógico, o patrão é que manda. Sim. Eu não estou a ver ninguém com um bocadinho de inteligência a discutir ou tentar mandar no patrão. Sim. Porque... Pode tentar, mas sai fora. Depois perde o emprego e depois não sabe porquê. Vai para outro emprego, faz a mesma coisa. Há palermas assim. Sim, há pessoas assim. Sim, bem. Agora, vamos falar sobre o princípio da autoridade e submissão na família. Porque este princípio, como eu disse desde o início, é um princípio que opera em todas as áreas da nossa vida, sim, aqui na Terra, no céu, sim, ontem, hoje, para sempre, é este princípio. Que é um princípio fundamental de Deus. Sim. Ele não vai mudar. Sim. Bem, então, ontem, sábado, no outro fim de semana, falámos que a família era uma coisa de Deus. Sim. Então, desde lá, o que é a família? Então, a família é algo que Deus inventou. Ele começou a primeira família. Então, com isso, ele pôs as regras. Então, ele disse, a família são duas pessoas, um homem e uma mulher, que começam uma vida em comum. Entretanto, Deus coloca muitas regras, princípios na sua palavra, onde ele ensina, né, como é que então nós construímos a família, porque a família não acontece. Não é casar e já está. Na verdade, aí é que começa o casamento, a família que nós temos que construir dia após dia. Porque são pessoas diferentes. São duas pessoas diferentes, têm outros caráteres, outra maneira de pensar, de falar, fazer as coisas, têm outras emoções e têm que se construir uma vida em comum. Entretanto, é muito importante que nós aplicamos os princípios de Deus. Senão, vamos fazer a nossa maneira e depois não vai funcionar. Porque Deus tem um manual de vida. Ele tem um manual do casamento de família, como te pode dizer. Claro. Há uma passagem que vem em Mateus 7, abre lá aí, que vamos falar, e depois te peço para brilhantar aqui esta palavra com uma música que diz: vou construir a minha casa na rocha, sim, ou a minha vida na rocha. Que é o quê? É ouvindo e fazendo a palavra de Deus. Sim. Obedecendo à autoridade que é Deus. Então, havia dois homens, então, explica lá.
Então, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhei-lo-ei ao homem prudente. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Este só dizer, lá em casa eu não corrijo a minha mulher, acho muita piada. Mas como estamos a gravar e há brasileiros, peruanos, eles podiam não perceber. O que é a senhora está a dizer? Assemelhá-lo-ei a quem? Ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Eu era, ainda sou engenheiro, e portanto sei do que é que Jesus está a falar. Quando eu fazia cálculos, ainda faço muitos cálculos, temos engenheiros e arquitetos em alguns lugares do mundo para fazer cálculos e fazer obras, porque assim fica mais barato. Bem, então, quando nós calculamos uma ponte, um prédio, seja o que for, os cálculos das fundações são importantes. Porque, principalmente, prédios grandes e pontes e coisas assim, estão muito sujeitas a ventos, estão sujeitas a temperaturas, a cargas. E se a coisa for mal calculada ou se o construtor, vamos dizer, roubar no cimento ou no ferro, que acontece, infelizmente, às vezes, aquilo cai. Não foi construído na rocha. Então, o conceito é de que, por exemplo, dentro do possível, as fundações vão à rocha. Sim. Ou porque já lá há rocha, ou então põem estacas até apanhar o fiche ou rocha. O homem foi atacado, os dois com o mesmo problema. Gravíssimo os problemas. Iguaisíssimos. Um perdeu tudo, o outro não perdeu nada. O não perdeu nada porque construiu a sua vida na rocha, que é ouvir e fazer. Sim. Quando nós ouvimos e fazemos, obedecemos a Deus, às leis de Deus, podem vir os temporais, nós não caímos. Sim. Portanto, não é o temporal que vai deitar você abaixo, Sim. que vai deitar o seu casamento abaixo, o seu negócio abaixo. Como é que você constrói a sua vida? Sim. É por isso que você tem que ouvir estas palavras, estar atento a estas mensagens, porque você vai vencer. O outro é o tipo típico da pessoa que eu conheço, que constrói casas e prédios. Eu é que sei, é que moro aqui, vem-me agora este engenheiro, está aqui a dar-me lições. Eu já fiz muitas casas. Não, mas aqui há um rio perene, é um rio que não se vê só quando há chuvas daquelas de grande temporal, são de 30 em 30 anos. Não, você, é que sei, eu estou aqui, moro e tal. Bem, e de facto aquele prédio, aquela casa, dura muito tempo. Sim. Mas quando veio o temporal, não dura nada. Não. Pode o temporal vir amanhã, ou pode vir daqui a algum tempo, mas o temporal vai surgir. Sim. E a pessoa, como não sabe o efeito, o princípio da causa e efeito, só a mim é que acontece isto. Não, você tem que saber os segredos. Sim. Aliás, as pessoas sabiam, porque foi-lhes dito, não constrói aqui. Eles, pois, eu sei, mas eu não vou fazer. Então, aconteceu aqui em Cascais, que isto é em Cascais. Sim. Pois. Toda uma costa lá que tem linhas de água. Eu sei. Sim, pois, que ela sabia o que é que as outras Veio a dizem. chuvada dos 20 anos, 20 anos, há uma chuvada maior, arrastou tudo para o chão. E, na verdade, muitas vezes na família também é assim. As pessoas sabem o que Deus diz e tal, mas sim, eu sei que Deus diz, mas isto não é bem assim. Eu não concordo com isso, eu vou fazer a minha maneira, porque a minha família, toda a gente fez sempre assim, então pronto. Então, vamos lá. Não é? Para já, a maior parte das pessoas não sabe o que é o casamento. Sim. Só pensa na festa. Sim. E pronto. Mas muitos evangélicos, até da nossa igreja, às vezes chegavam ao pé e diziam, eu queria a sua opinião, porque a minha filha quer casar com aquele rapaz, ele ainda não entregou a vida a Jesus. E eu disse, o que é que você acha? Não, eu quero a sua opinião. A minha opinião é de Deus. Que ligação é que há entre a luz e as trevas? Aquilo não vai dar nada. Não, vai dar. Eu aposto. Não, eu não caso assim, porque é contra a Bíblia. Sim. Bem, casaram. Passado muito pouco tempo, ela aparece na igreja com
com o olho negro. Foi a porta que lhe bateu na cara. Ah, claro. Pronto. Sim. E tantas portas bateram na cara dela que, claro, o casamento desapareceu. Pois. Porquê? Porque ela não ouviu a palavra de Deus. Sim. Está a ver? Quem diz isso, diz muitas mais coisas. Então nós temos que aprender a construir o casamento Sim. de acordo com os princípios de Deus. Sim. Porque senão vai dar desastre. É. Bem, vamos lá ouvir a música. É. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porquê? Porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir. Já percebi. Então, vou construir a minha vida, vou construir a minha família, o meu casamento na rocha. Como? Ouvindo a palavra de Deus. Bem, então agora vamos ver quais são as autoridades instituídas por Deus na família. Explica lá, Sim. Cristão. Então, a primeira autoridade que Deus colocou na família, no casamento, é que Ele diz que quem manda é o marido. O marido é a autoridade lá em casa. E a seguir é a mulher. E depois é os filhos. E não fala lá nem das sogras, nem da mãe, nem dos irmãos, nem dos amigos, não fala nem nada das outras coisas. É o marido, o pai, né? É o marido, é a esposa e depois é os filhos. E esta é a autoridade que Deus instituiu. Então, o Mas marido... a maior parte das pessoas não faz isso. Não, eles vão andando. Quem fala mais alto manda mais. É basicamente isso. Mais alto, manda mais. Sim, é mais ou menos isso. Quem tem mais coisa, esta que fica com as vontades e pronto, e outra vai obedecendo. Depois não sabem porque é que tem problemas. Pois. E depois, quando a pessoa fala uma lição, pois, eu sei que é assim, mas pronto, é minha mulher, é meu marido, pronto. Sim, mas... Ele não tem jeito para liderar, quer dizer. Mas, sim, também pode ser, mas ele é um palerma, é o que eu Sim. digo. Ele tem as aparelhagens de homem, mas não tem cabeça de homem. Sim, mas E- não tem nada a ver, porque mesmo se ele tem jeito, não tem jeito, ele é o líder. É Deus isso. o instituiu, O ele é instituiu. a autoridade É lá em isso. casa. Mas vê, a sociedade se afastou de Deus de tal maneira que hoje vale tudo, não é? Sim, sim. Vale tudo e por isso eu vejo notícias, eu ouço as notícias em Portugal e no resto do mundo, não é? E o problema está em todo o mundo. Os sociólogos, Sim. os médicos, psicólogos, etc., dizem que está a haver uma crise como nunca na área da família. Sim. As pessoas estão a sofrer muito porque um desarranjo na família dá cabo da pessoa. Não se vê, mas é todas as emoções, toda a angústia que causa, todo o desarranjo familiar porque o filho fica dividido. É uma coisa diabólica. Sim. Mas porquê? Porque a sociedade não quer saber de Deus para nada. Não. Deus diz que a coisa é assim. Sim. A ver? Imagina que o médico dizia assim, a partir de hoje, qual corpo humano da maneira como ele é nasce? Não, vamos pôr o coração nas pernas, a cabeça na barriga, os ouvidos não sei onde. É mesmo palerma. Sim. Ele não vai fazer isso porque o corpo não vai funcionar. Sim. Ele mata a pessoa. Casamento é a mesma coisa. Sim. Então, como é que eu sei... Ou então ele diz assim, vamos pôr tudo é importante, tudo tem o mesmo valor. Então vamos separar tudo. É cada um por si. Toda a gente é igual. Então Pode. temos aqui o coração sozinha, as pernas sozinha, o ouvido sozinha. Quer dizer,
Ou então também outra que é assim, faz carne picada. Sim, Ou o brasileiro Sim, diz carne moída. É tudo igual. sim. Moi, moi, moi. Só que esta imagem, pronto. Ah, E ele logo fica com esta imagem, quando eu peço a carne picada no talho, ele logo fica nesta imagem, então pronto. Tu e- nunca vais a talho, então não sabes esta imagem, quando eles começam a que é que eles fazer fazem? carne picada, eles põem lá na máquina, então, quando tu falas carne picada, eu logo penso na máquina, pronto. Mas é o que Fica as assim. pessoas fazem. Eu sei, mas fica logo um terror, pronto. Mas é um terror. Sim. Já imaginaste um corpo humano sem ter espinha? Sim. É um saco. Sim, É o que muita gente é um saco. sim, Aquele casamento é um saco, carne picada. sim. Ou então Está só, está ligado. as pernas estão ali, a coisa está ali. Sim, o cada resto um não- por si. Cada um por si. Bem, vamos à Bíblia, que aí é Sim. que nós estamos bem. Efésios 5, 22. Sim, 22, diz: Sim. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-la com lavagem na água pela palavra. Ok, então, aqui está a esclarecer, como se costuma dizer, preto no branco, claro como a água, quais são as hierarquias. Agora vêm as invenções. Sim. Não é? Já não é para hoje. Não, pois, não é para hoje. O senhor está antiquado e já não se usa. Ainda bem que os bebés continuam a nascer do mesmo jeito, não é? Pois. Com as pernas, com os dedos, com os Sim, olhos. sim. Já não é para hoje, tira-se um olho. Um disparate. Duas pernas é logo calças com o dobro do tamanho e 2 sapatos. Basta um sapato, pronto. Pronto. A ver. A mania humana, é o orgulho, a vaidade humana, que depois, hoje estávamos a ouvir uns cientistas, não sei se eram americanos, se eram, não sei onde é que era, acho que era, pessoas que sabem o que é que estavam a falar e a dizer assim, esta coisa do coronavírus eles estavam à espera, já tinham avisado, porque as pessoas não ligam nenhuma Sim. ao planeta, à maneira de o que é que eles comem, permitem que as empresas ponham todo tipo de gorduras e de comidas, por isso há os obesos, há isto, aquilo, aquilo outro. Eles instituíram um estilo de vida que dá a cabo da saúde, etc, Sim. etc. E, portanto, bem, e tem razão. Ora bem, casamento, família, é como Deus disse que é. Quando, por um lado, as pessoas dizem, já não se usa, não se usa? Usa, sim, senhor. Segundo, o tipo de autoridade e submissão que a Bíblia fala não é nada daquilo que a maior parte, até de crentes, Sim. pensa. Não é que o marido, porque é o chefe, pode pisar, escravizar a mulher, faz gato de sapato, como se costuma dizer. É o oposto. Ele fica com uma responsabilidade muitíssimo maior, Sim. mas muito grande, Sim. porque ele existe para, vamos dizer, garantir que a família vai no bom caminho. Sim. Ele existe para que a família seja feliz. Sim. Dentro do possível, o marido deve agradar a esposa, fazer com que ela seja feliz, e se ela quer isto, aquilo ou aquilo outro, se estiver na posse da família, ele compra. Não é? Só quer comprar aquilo que ele gosta e a mulher que coisa. Não. Mas, antigamente, havia muitas famílias que ainda eram muito baseadas nisto. Sim. E hoje cada vez há menos. Cada vez há menos, porque também hoje em dia a maioria das mulheres trabalha, tem o próprio salário, quer dizer, E já não misturam. depende, já não se sente que depende do marido. Às vezes elas até ganham mais do que o marido, têm uma posição melhor, então, quer dizer, Mas porque é que ela vai se submeter se ela no Mas final... aí é outra coisa que temos Sim. que ensinar, que é o seguinte. Hoje, como a vida está, não tem dificuldade nenhuma em entender a autoridade de submissão. Sim. Lá em casa, a liderança é assim. Sim. No emprego é outra coisa. É outra Então os coisa. dois podem trabalhar na mesma empresa e ela manda. Sim. Qual é o problema? Sim, se a pessoa entende que isto é o manual que Deus fez assim, olha, na família, para que a família funcione, para Tem que que ser você assim. seja feliz, é assim.
Essa é a maneira. Portanto, nós vamos continuar amanhã com este estudo, para explicar então qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa, e onde é que ficam os sogros, os irmãos, os amigos, etc. Tem que ficar completamente de parte. Porque se você vai permitir que essas pessoas, por mais amigas e amigos Sim. que vocês são delas, que vão interferir, o seu casamento fica Sim. uma grande confusão. É isso. O princípio da autoridade é submetemos para cima, para a autoridade que Deus instituir, mandamos em quem temos que mandar Sim. e nos paralelos não permitimos que eles interfiram, Sim. nem nós interferimos neles. Não podemos. Uma pessoa tem que defender a sua autoridade. Sim. Porque se ele não defende a sua autoridade, o diabo vai entrar. Sim, é isso. E é a sua responsabilidade, é isso. Porque, por exemplo, Sim. tu vê, a seguir a autoridade do marido é a mulher. A mulher tem que mandar nos filhos. Tem. Se ela não manda nos filhos, Sim. eles vão ser rebeldes. Sim. É? Problema na família. O problema é um problema que vemos e pessoas pedem oração Porque e a raiz está aí. É aqui está a raiz. Ela não manda, ele não manda, quer dizer, ninguém Ninguém manda, manda. toda a gente faz o que quiser e olha, portas abertas, o diabo entra e vê seus frutos. Eu vi uma história muito engraçada. Essa história. Um pastor era tão espiritual, dizia, Senhor, a tua igreja, Jesus falou-lhe pessoalmente, ok, a igreja é minha, mas eu dei-te a autoridade sobre a igreja, tu estás aí nas minhas vezes, então não digas mais assim, fala, a minha igreja. Não, Jesus, eu sou muito obediente, a tua igreja. Estavam naquela, vamos dizer, conversa. Sim, sim, a tua, e, a tua, e, a o dia- tua. e o diabo apareceu, bem, já que não é de ninguém a igreja, fiquei eu com a igreja. Pronto. E entrou. Isso é uma piada que tem muita Sim. verdade, porque muitas É. vezes o pastor não assume. É. Permite que o líder de louvor, ou seja quem for, vá fazer disparates. Sim. Bem, seja como for, eu tenho a certeza que você que está em direto connosco está a aprender e que, à medida que vai aprendendo mais, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque você vai ajustar a sua vida, o casamento, quem é que faz o quê, etc., de acordo com a Bíblia, e tudo vai mudar para melhor. Então eu vou pedir que tu ores pelas senhoras e eu já vou orar pelos homens, e ali o time escolhe uma música que tem a ver com a família. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu oro para todas as mulheres que estão a assistir. Eu peço a Deus que tu dás a elas um espírito de sabedoria e de revelação, para que elas saibam qual é a posição delas dentro da família, para que elas saibam que elas são importantes e para que elas saibam que tu queres o melhor para a vida delas, para a família delas e elas vão ser felizes. E em nome de Jesus, eu peço isso e agradeço porque tu vais fazer isso. Amém. Amém. E agora eu oro, Senhor, não só por mim, mas por todos os homens que estão em direto comigo, para que nos dê a cada um de nós sabedoria, entendimento. O que é isto de nós termos autoridade, para termos sim autoridade para o bem da família, em amor, e assim tudo vai bem. E digo isto em nome de Jesus. Amém. E amém. Com a arma do amor tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar, tu não vais falhar. Com amor tu podes criar, a Deus o Pai tu podes imitar. Com amor tu podes crer sem duvidar, tu vais confiar. Com amor podes perdoar, com amor as trevas afastar, corações ele pode transformar. Com a arma do amor não vais falhar, não vais falhar. Com a arma do amor, com a arma do amor, com a arma do amor tu não vais falhar, tu irás vencer. Com a arma do amor, com a arma do amor, corações ele pode transformar. Com a arma do amor não vais falhar, não vais falhar. Muito bem. E aqui estamos nós com mais testemunhos e Sim, fotos. sim. Então, explica-te. Então, temos este testemunho de Rosário.
Pediu oração pelo sobrinho que durante a noite não dormia e via pessoas no quarto cheios de sangue, há 2 semanas atrás. Não, ele pediu. Pediu, sim, às Mas vezes é um está testemunho. escrito, sim. Pediu Há há 2 2 semanas semanas atrás. atrás, Porque, pronto, a criança, por uma sobrinha, criança. via pessoas no quarto cheio de sangue. Assim, via pessoas no quarto cheio de sangue. Sim. Hoje a mãe da criança ligou a dizer que agora a criança dorme bem e já não vê mais essas pessoas. Ah, glória a Deus. Isso era mesmo coisas de Sim. bruxaria. É. Mas está a ver, a gente tem andado a falar sobre bruxaria. Segunda-feira vamos continuar com este tema, vamos ouvir mais testemunhos, porque esse é o grande mal da sociedade. Sim. Muito bem, temos mais aqui, não é? E são pedidos de oração. Ah, são pedidos de Sim, mas oração. temos fotos. Há fotos? Sim. Então vamos ver fotos. Temos aqui de Cabo Verde, Ilha de São Vicente, irmã Inês Moraes. Ah, que maravilha. Estão a assistir. Aqui a Antônia, estamos com o apóstolo ligados ao programa Cabo Verde, Ilha de Santiago. Olha, Santiago. Outra ilha. Fernanda Lázaro Barreiro, boa noite, família Maná. Olha, está aqui o Zé Miguel, pronto. E tu? Josefina, a partir de Angola. Mas tu estás aí com uma faca na mão? É um bolo, Cristo. É um bolo, eu sei. Este ano vou lá fazer mais uns anos. Pois, Agora, a partir dos 90 anos para trás. 89, 88, 87. está bem. Continua. Graciela Godoy, grupo familiar, família Barrios, Argentina. Barrios? Sim, Olha cá. Barrios. O teu espanhol está esquisito. Barritos. Não. Não está lá nada. Barrios. Barrios. Sim, Está tá lá mesmo, pronto. Tá bem. Só se eu escrever é errada, mas... Grupo familiar, família Rodas Lopes, Argentina. Que tal, hermanos? Bem, aqui da Inglaterra, Nelma. Olá, apóstolo bispo, espero que goste da sobremesa. Se gostarmos, você estava aqui. Agora está muito longe, não sei se eu gosto apenas de ver. Vai. Há que ser que não comemos aquilo, estás a ver? Esta está com um aspecto Propósito, muito hoje à noite boa. podias fazer umas coisas. Pede só o Mike. Aí, epá, Pronto, isso a é só Maria de bolos. França, boa noite desde Hendaye, França. Ah, Isso parece ser muito boa. é. Aqui, eu e a minha casa serviremos ao senhor Wilker Mercia Viviana Wilker Jr. Aonde é que é? Eu não sei, será que isto é Natal ou qualquer coisa, este aeroporto? Arapiraca? É Arapiraca? Ah, que giro. Ok. Aquilo deve ser o aeroporto quando estivemos Sim, lá. pois, isso estava a pensar. Ah. Angola, Malanga. Malange. 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 Gianila De malanjar. Eu malanjo, tu Pois, malanjas. sim. Janila e Daniela. Estamos ligados a Basta Crioulo. Ok, já estamos na próxima. Ah. Alexi Cairo, Ribeirão Preto. Ah. Mais. Ivo, Manuela Rafael, família Borges de Ceia. Borges. Yeah, Deixa cá ver. Borges. Pois, não sei. Não estou a ver nada. Então, está aqui. Agora já está. Borges. Mas isto estava a dizer Borges. Eu depois corrigi. Eu olhar para lá e pronto. Vai, mais. Aqui, a Alex do Brasil. Ah. E depois, Ah, Ana que giro. Cara, Curiacos Camp, 2019. Olha, viste? Acabou? Pronto, acabou. Pronto. E temos muitos países a assistir. Ah, é? Mostra lá. Temos Turquia, Iraque, temos Equador, México, Noruega, República Dominicana, Áustria, Irlanda, Ucrânia, Turquia? Turquia, sim. Turquia é um Quer um dizer, lugar já são muito tarde. São mais 3 horas, assim. Sim. Pois. Bem. Ok, e agora vamos falar sobre finanças. Finanças. Vamos ver o que é que eu vou falar sobre finanças. Vou falar sobre fé para finanças. Esta é a lição número 5. E o ponto, tenho 2 subtítulos que é: quando Deus envia o socorro financeiro, é preciso você obedecer para a resposta chegar à tua vida. Isto é muito, muito forte que eu vou ensinar hoje. Quando Deus vem com o socorro, Deus sabe tudo, Deus vê tudo e Deus, mesmo antes de nós orarmos, Ele já sabe. E se para mais a gente pedir ajuda, ainda mais. Mas Deus envia o socorro, sempre.
socorro. Mas é preciso que você faça o que Ele manda, senão não vale a pena. Sim, senão Deus dá uma solução e a pessoa olha. Então não faz. Ah, está bem, mas pronto, não, vou fazer. E por isso vamos ver a história. Esta lição tem também muito a ver com o que eu acabámos de falar um bocadinho sobre autoridade e submissão. Sim, Porque a autoridade e submissão também funciona na área financeira. Eu tenho que submeter-me a Deus, no sentido de que o que Ele manda fazer não é para eu discutir, não é para eu achar os meus achos, mas é para eu fazer o que Ele manda. sim, Aliás, aproveito para lhe dizer o seguinte, quanto mais coisas você fizer ao mesmo tempo, maior é a tua fé. Imagina que você está a conduzir um carro, você não faz só uma coisa. Você usa as duas pernas, usa os dois braços, usa os dois ouvidos, os dois olhos, e tudo isso está envolvido na condução do carro. Portanto, você tem que conjugar uma série de leis de Deus. Quanto mais você conseguir saber outras leis e puser em prática, mais resultados você vai ter. Então, eu tenho aqui neste livro o capítulo 5 que diz: obediência não é condescendência. Obediência não quer dizer que eu compreenda, porque há gente que só aceita o que Deus diz se ele concordar. Não concordo. E depois não está bem a ver que vai ter consequências negativas. sim, Fé não é você concordar, porque Deus não está aqui para lhe provar coisa nenhuma, nem lhe prestar contas. Está a ver? Deus não presta contas a ninguém. Oh Deus, porquê que tal? Deus nem responde. Nem Deus recebe ordem. Oh Deus, vai ali. Oh Deus, faz isto. Deus não obedece. Quem tem que obedecer somos nós. Portanto, fé está 100% ligado à autoridade de submissão. Fé para finanças é isso. Há pessoas que dizem, eu não entendo, logo não faço. Eu não concordo, por isso não faço. Então, por isso não fazes, não vais ter nada. sim, Está a ver? E desobediência traz maldição. Desobediência a Deus traz maldição. Está a ver? Abra aqui em Deuteronômio 28, se favor. Estamos a falar de fé para finanças. sim, Obedecer a Deus não tem nada a ver com eu entender. É obedecer. sim, E Deus não vai justificar-se, não vai explicar, não vai prestar contas. Ou fazes ou não fazes. sim. Deus vai ver se a pessoa faz. Se fazes, tens bênção. Não fazes, tens problemas. Ponto final. É, Só quando Deus decide ensinar é que Ele ensina. Mas isso é uma mais-valia, é um favor que nós não merecemos. Sim. Fé, eu obedeço porque Deus manda. sim, A tua palavra me basta. O centurião, há bocadinho estávamos a ler a história do centurião. Oh Senhor, cura o meu empregado porque ele está mesmo muito mal. Está bem, eu vou lá e vou impor as mãos sobre ele. Não precisas, ó Jesus. Dá uma ordem de comando que vai acontecer, porque eu também sou um oficial, obedeço ao meu chefe, mas mando aos meus soldados. sim. Ele não diz a Jesus, ó Jesus, então explique-me lá como é que isso funciona. Explique-me lá. Ou o Pedro, né, vai ao mar lançar. Mas então, sim, eu vou, mas explique-me lá primeiro para... Jesus quis abençoar o Pedro quando ele emprestou o barco Sim, para Jesus pregar. E disse assim, Jesus, olha, lança a rede ao mar alto. Vai para o mar alto, que é onde está o peixe grande. E o Pedro disse, não, mas isso não faz sentido nenhum, não é lógico. sim, e Jesus não diz mais nada. Não Nem diz. respondeu, não diz mais nada, não explicou, nada. Não tem nada que Foi só isso justificar. que ele disse. Não. E entretanto ele foi sábio e disse, mas espera lá, quem sou eu? Senhor, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Sim. Por isso ele teve tanto peixe no barco, porque ele obedeceu Sim, à autoridade e submissão. Ele obedeceu. Será que ele percebeu
Não. Será que mesmo depois de ele ver o barco cheio de peixe, ele entendeu? Não. Sim. E será que Jesus foi lá com batatinhas quentes? Olha, estás a ver, porque estou... Não. Ou faz ou não fazes. Sim. Jesus só deu esta instrução. Exato. Olha, se faz, vai ter uma benção. Agora, se não faz, Tem maldição. Lê lá aí, Olha. Deuteronômio 28, o versículo 1 e 2. ok. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno Para hoje... fazer. Sim. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Exatamente. Sim. E agora, o que acontece no versículo 15 para as pessoas que decidem que não querem fazer? Sim. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. É isso. Sim. As maldições vão atrás da pessoa, pode durar um dia, uma semana, um mês, um ano, vai apanhar a pessoa. Sim. E ela não sabe porquê, porque ela é desobediente a Deus. Sim. E os demónios vêm atrás da pessoa. Sim. Portanto, o que é obediência? É obedecer, não é para entender. As duas coisas é uma consequência. Tem consequências. Deus dá a palavra, Ele diz... Exato. Agora, vamos lá ver o que aconteceu a essa senhora. Sim. Ah, A viúva de Sarepta, né? sim. Lê lá. Ok. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo a Elias, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustenta. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela lhe disse, viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e moramos. E depois, o que aconteceu? Ok. E Elias lhe disse, não temas, vai, faça conforme a tua palavra. Porém, faça disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite do botijo não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela fez ou não fez? E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. De panela a farinha não se acabou e de botijo o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor. Ok. Então, preste muita atenção àquilo que eu vou explicar aqui. Esta mulher era viúva. Tinha uma criancinha. Não tinha senão um bocado de farinha e ia fazer o último pão, o bolo, pão. Foi apanhar uns pauzitos para... Na altura não havia eletricidade nem gás, para usar como lume, Sim. para na panela fazer o pão. Ela sabia que ia morrer. Ela não tinha chance, nem esperança nenhuma. A pergunta que eu faço é, será que Deus sabe? Será que Deus sabia disso? Absolutamente que sim. Será que Deus sabe da sua necessidade? Será que Deus sabe que você não tem mais dinheiro para comprar comida para os seus filhos? Será que Deus sabe que o seu negócio está quase na falência? Sabe. Deus sabe tudo. Portanto, o que é que Deus fez? Enviou o profeta para a casa da senhora. Não é por acaso que você está a assistir este programa. É porque Deus sabe o que é que está a passar na tua vida. E vai-te dar umas instruções. E se tu fizeres o que Deus disser, tu vais ter sucesso como esta mulher teve. Portanto, nada é por acaso.
Acontece isso muitas vezes. Deus quer falar contigo. Então, Deus chamou o profeta e disse uma coisa muito engraçada. Olha, Elias, vai à casa da viúva, ela te vai dar de comer. Eu cá já estava a imaginar o Elias a pensar, bem, eu chego lá, a viúva, ela vai-me fazer... Ela já tem tudo preparado para dar uma grande... caldeirada Sim. de marisco à maneira lá de Namíbia, até já Pois. estou a ficar com fome. Ou vai fazer um bife daqueles grossos à maneira da Holanda. Estás a perceber? Sim, estou a entender. Eu já estava a imaginar aquilo tudo. Sim. Um bolo de amêndoa vindo lá de baixo. Pois, sim. Estás a ver a coisa? Sim, estou a ver tudo. E pronto, ele foi todo contente. Temos vitória se Deus é por nós. Tan, taran, taran, tan. Porque Deus é bom, Deus é bom. Ele já ia cantando, Sim, estás sim, a ver? pois. Obrigado, Jesus, agora é que eu vou comer bem. Porque ele passou problemas. Sim, sim, sim. Porque ele foi pregar o Evangelho, Sim. ele foi perseguido. É. Hã? E Deus lá foi-lhe alimentando com corvos e disse que vai. Sim. Então ele disse, aqui está, agora é que vai ser uma maravilha. Bem, chega à casa da viúva Sim. e o que é que acontece? A viúva disse, água tenho. Antigamente a água era livre, ainda sou do tempo que a água era boa para se beber. Sim. E ela disse, mas não tem mais nada. Eu faço ideia o que ia na cabeça dele, porque também já me aconteceu um monte de vezes, as pessoas vêm com cada problema. E eu falei, e agora? E a cabeça, lá se vai o meu bacalhau assado. Bacalhau à lagareira. Pronto. Lá Esses se vai o meu bacalhões. bife. Ah, o bife, pronto. O bife. Sim, sim. O bacalhau, pronto. Mas de repente o Espírito de Deus veio e ele disse, diz a ela isto. Ela que faça o bolo, mas primeiro tu tens que comer o bolo. O pão. E ele disse, sem vergonha, sem embaraço, faz, mulher, fala o teu pão, mas primeiro dá-me que eu como primeiro. Se fosse muita gente que eu cá sei, Sim. está a ver? Ele é ladrão, é mendigo, aquelas igrejas só sabem roubar. Pois. Coitada da viúva, Pois. está a ver? Vai à igreja e não lhe fica com o dinheiro. Isto é que é mesmo uma pouca vergonha. Não. Ela não percebeu nada, mas ela obedeceu. Sim. Ela acreditava em Deus e no seu profeta. Estás a ver? Porque já tinha visto que aquele era mesmo profeta por causa dos frutos. Ele já tinha frutos, sabia-se que quando ele falava, acontecia. Quando ele orava, acontecia. Então, ele era um profeta mesmo de Deus. Então, ela acreditou. Será que ela percebeu alguma coisa, entendeu? Então, mas ela, sobre a tua palavra, eu vou fazer. Sim. A ver a autoridade, ele é o meu chefe, ele é meu líder, ele é que manda, vem nas vezes de Deus, eu vou fazer. Estás a ver? A obediência às autoridades que Deus instituiu. Sim. E depois que aconteceu o milagre. Todos os dias, um milagre contínuo. Todos os dias havia farinha e azeite. Sim. Não faltou nada. Estás a ver? Agora, porquê que Deus fez isto? Que princípio bíblico está aqui? É a lei de semear para colher. Deus, entre aspas, obrigou a viúva a praticar aquela lei. Sim. Deus obrigou a viúva a semear primeiro para colher depois. Sim. Muita gente ora, ó Deus, se me deres, eu vou e faço e ajudo a igreja. Não. Isso aí não vale nada. Tu tens de semear primeiro para colher depois. Tudo no reino de Deus é a semelhança do agricultor. Então, como Deus é que sabe essa lei, Ele é que fez essa lei, Ele foi para ajudar a viúva, sabia que a viúva está assim, Deus sabe que você está com um problema gravíssimo na sua empresa, na sua vida, perdeu o emprego, seja o que for. Então Deus está a trazer a mim, como homem de Deus, para dizer o que é que tens de fazer. Tens que semear. Tens de semear em tempo de fome, como ela fez. Sim. O que é que Deus vai fazer? O princípio de multiplicar aquilo que tu puseres na mão. Quando é em estado de
emergência, já que estamos assim, né, em estado de emergência, Deus multiplica rápido e Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega atrasado. Ela não morreu. Sim. O socorro veio a tempo. Eu estou aqui a falar porque eu tenho a certeza, há muita gente que está a precisar de ouvir esta palavra. A ver? Que é o quê? O que tu tens, dá primeiro para a igreja, dá primeiro para a casa de Deus. Que Deus vai multiplicar isso, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Todos os dias a viúva tinha pão e azeite. Mas ela tinha que primeiro, antes dela comer, ela tinha que dar. Diz-me, antes de eu gastar o dinheiro para honrar o compromisso da renda da casa, seja o que for, tem que dar a Deus. Então, é um exemplo muito poderoso. Porque quando Deus envia o socorro financeiro, uma das formas é ele aparece na forma de profeta, de apóstolo, pastor, missionário, um irmão da igreja que está a ensinar alguém. Ele aparece do jeito que Deus quer. Não é como você quer. Oh, Deus faz assim. Não obedece, Deus não obedece. Ele está a aparecer para te dizer o que é que tens de fazer, como fez com a viúva. Sim. Quando Deus envia o socorro financeiro, a pessoa tem que obedecer àquilo que Deus está a mandar fazer. Sim. Podia dar muitos mais exemplos, mas este chega. Hoje, você vai aplicar a lei de Deus. Você vai semear. Não se esqueça, estamos a falar de fé para finanças. Vai semear com este entendimento, que é o mesmo do centurião. A tua palavra, ó Deus, me basta. Eu não tenho que entender, eu não tenho que saber como é que Deus faz, eu tenho que obedecer. E por isso vai aparecer aqui na placa, portanto, como é que se chama? A maneira, conta bancária, como é que você pode semear. Enquanto isso, o time vai tocar um hino e você pratica agora mesmo a palavra de Deus. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Podes confiar no seu amor e mesmo quando tudo parece impossível e tu não vês a solução, Deus tem um milagre para ti. Por isso vem, estende tua mão. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tu podes confiar. Tu podes confiar. Tu podes confiar No seu amor. Maravilha! E tu tens mais notícias? Sim, temos também a assistir a Paraguai, Egito, Peru, Jordânia... Egito? Peru, Egito, Ah, Peru, Jordânia Peru. e Irão. Peru, hã? Sim, No outro dia comemos um peru assado. pois é. E mais? Jordânia Jordânia, e Paraguai, né? Paraguai. Epa, Paraguai. Habla espanhol. Sim. E mais? E Irão. Irão? Nós iremos, eles irão. Sim, é isso, eles irão. Sabes o que é o Irão? Era a Pérsia antiga. Sim. Exatamente. E Jordânia. Jordânia também Ah? é por aí. Jordânia também é por aí. Jordânia?
Então, que Deus abençoe. Bem, agora nós vamos orar pelos doentes. E eu quero... Não, oraste ainda para as pessoas. Ainda não orei, exatamente. Aleluia. Querido Pai Celestial, eu trago todas as pessoas que ouviram esta palavra, decidiram praticar, obedecer à tua lei de semear para colher, mesmo aqueles que estão a semear em tempo de fome, em tempo de crise. E eu decreto que todos eles vão vencer, que nada lhes faltará, que haverá pão, haverá farinha e azeite, vamos assim dizer, todos os dias, porque tu és fiel, tu és verdadeiro, tu nunca falhas. E para ti, mais ninguém, toda a glória, toda a honra. Eu ordeno a toda a força satânica que saia destas situações e ordeno aos anjos que tragam a resposta e as bênçãos de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Agora, temos mais uma fotografia ou duas? Não. Acabaram as fotografias. Bolos. Sim. Então vamos orar pelos doentes. O que é que nós temos aí? Temos aqui pedidos de oração. Então, temos muitos pedidos aqui. Quer que eu leia ou... Eu leio. Sim. O que é que tu queres falar sobre oração da fé? Oração de fé quer dizer que a oração funciona. Agora, a oração de fé está baseada numa promessa de Deus. E a promessa de Deus, por exemplo, em relação à cura, né, é que Deus cura sempre todas as pessoas, todas as doenças. Então, esta é a promessa de Deus. E a oração de fé é que nós recebemos o que Deus já nos deu. Então, no momento que nós vamos orar, né, você que está a precisar, seja qual é o assunto, você recebe isso. Isto é, o que é que vai depois acontecer? É como que Deus coloca uma semente na sua vida. Uma semente que vai dar a resposta, a solução desse problema que você precisar. É isso mesmo. Sabe, dentro de instantes, eu vou dizer para você pôr a mão no ecrã, para tipificar que eu estou a pôr as mãos sobre si. E de certeza que Deus vai responder. O seu trabalho é acreditar e receber. E por isso, o time vai tocar um hino que diz somente crer. O seu trabalho é acreditar, é só isso. Não é fazer mais nada, não é chorar, não é pedir, não é fazer, como é que se diz, sacrifícios. Não, somente crer. O trabalho de Deus é curar. É isso. Vamos lá então ouvir esta música. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível para E agora você vai aplicar uma lei de Deus, que é falar o mesmo que Deus fala. Vai cantar Jesus, eu creio. Vamos lá então. Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, tudo é possível. Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, tudo é possível. Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, tudo é possível. Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, tudo é possível.
Ok, essa música é muito bonita também, que é Deixa a água viva, deixa o Espírito Santo operar na sua vida. Eu vou orar, e eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa de Deus, é a pessoa de Deus que está na terra, está a entrar já aí, eu estou a sentir a presença dele. Só quero aqui explicar algumas coisas que têm a ver com aquilo que vocês pediram. Temos aqui casos como bem, tudo é muito difícil, mas para Deus é tudo muito fácil, não é? Uma pessoa está a pedir por uma jovem que está perdida nas drogas e nos álcools, porque anda nas más companhias. A outra pessoa está a querer ficar grávida e não consegue, mas vai conseguir no nome de Jesus. Outra pessoa tem um pé esquerdo cheio de dores, Deus vai curar esse pé. Outra pessoa tem síndrome de Tourette, que eu não sei o que é. Outra pessoa tem um filho de 8 anos, tem uma hérnia umbilical e que não dorme, não consegue dormir bem, claro. Outras pessoas têm problemas nos rins, joelhos. As pessoas estão no hospital de Luanda. Outra pessoa, várias, estão a pedir oração por pessoas que estão afetadas com o Covid-19. Ou estão a pedir pela família, que há discussão, não há união, etc. Outra gosta do nosso ministério e tem um irmão muito doente em Tunis. Tunis. É a capital da Tunísia. Já estivemos lá, não é? Sim, sim. Tem muita história também lá. Também vai ficar curado no nome de Jesus. Outro tem água nos pulmões. Uau! Outra pessoa também tem problemas nos pulmões. Tem piada? Não tem piada nenhuma. Ou não? O que eu quero dizer assim é o seguinte. Não é quanto tempo oramos, mas como oramos. Oramos com fé. Você vai orar dentro de instantes e dizer a Deus, Jesus, eu recebo agora esta cura, este problema resolvido. A resposta à oração. E Deus vai resolver. Porque Deus é bom. Deus ouve. E a sua atitude é de fé. Eu tomo posse, eu recebo agora. E a partir daí você tem que acreditar. Já tenho. É também a lei de semear e colher. Porque Deus vai semear, implantar uma semente de cura divina no seu corpo ou na pessoa por quem você está a orar. E por isso agora mesmo, estenda a sua mão, enquanto o cameraman põe a minha mão bem perto, e se possível toque no ecrã, e faça esta oração comigo, e digam todos assim na sala aqui também comigo, ó Deus, eu recebo agora a minha cura, eu recebo agora a resposta à minha oração, eu recebo agora a resposta pelas pessoas que estão doentes, que estão em aflição, pelas quais eu estou a orar. Agora sou eu. Senhor Jesus, Tu morreste por nós na cruz para nos salvar e também para curar toda a sorte de enfermidades e resolver toda a sorte de problemas. Quanto a mim, essas pessoas a partir de hoje estão curadas. Estás a implantar deles uma semente de cura divina. Há gente que está a sentir um calor na região que está afetada. Há outros problemas que não estão aqui mencionados, você não pediu, mas há pessoas com problemas graves na garganta, nos pulmões, nos dentes, ouvidos. Há pessoas que têm caroços e Deus está a fazer isso secar agora mesmo. Há pessoas que veem vultos, pessoas que estão debaixo de bruxaria. Há pessoas que mesmo ao eu orar agora, caíram no chão. Há uma força, há uma voz que não é minha. Eu quebro o poder dessas bruxarias e ordeno esses demónios que saiam em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deixa a água viva, deixa o Espírito Santo operar em si. Ouça, você agora faça assim. Lê a Bíblia, arranje
no telemóvel há muitos aplicativos, não é? A Bíblia. Você começa a ler do Novo Testamento, São João, Mateus. Assista ao programa. Quando a igreja abrir, você tem que vir à igreja mais perto de si para ser batizado nas águas. Mas também pode telefonar para o WhatsApp e pedir um aconselhamento pastoral, pedir ajuda, ser acompanhada por nossos pastores e bispos. Se você fizer isso, a sua vida vai correr muito bem no nome de Jesus. Porque nós vamos ensinar-lhe, vamos orar, vamos acompanhar. Principalmente as pessoas quando estão assim, abatidos, tristes, já quase perderam a esperança. É muito difícil, mas nós vamos dar essa força e você vai vencer, porque Deus é bom. Deus é muito bom. E agora, por último, quero orar para aquelas pessoas que dizem assim: ó por mim, eu quero entregar a vida a Jesus. Eu quero andar com Deus. Eu quero ter certeza que vou para o céu e não para o inferno. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar a Deus o Pai a não ser através de Jesus. Nem no céu nem na terra há outro nome pelo qual podemos ser salvos, só através de Jesus. Por isso, abra o seu coração. Entregue a vida a Jesus. Comece uma vida nova. Vai ver que tudo vai mudar para melhor. E porque Ele vive, você vai ver que amanhã é melhor. E depois da manhã ainda melhor. Então, em respeito a Deus, abaixa a sua cabeça. Feche os olhos e imagine aquele Cristo a sofrer por mim e por si da cruz. E faça esta oração comigo. Digam todos comigo: ó Deus, Ó Deus, eu acredito eu acredito que Jesus morreu, que Jesus morreu, derramou o seu sangue derramou o seu sangue lá na cruz lá na cruz para me salvar. para me salvar. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Eu admito, Eu admito. também falhei. Também falhei. E agora, Jesus, E agora, Jesus, eu abro o meu eu coração, abro o meu coração eu te e recebo eu te recebo como meu Senhor meu Senhor e Salvador. e Salvador. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Guia a minha vida. Guia a minha vida. Ensina-me os Ensina-me seus os caminhos. seus caminhos. Amanhã. Amém e amém. Ouça, não se esqueça, tem o SOS. Pode telefonar, os nossos missionários, os pastores estão lá para o ajudar. Entretanto, ouça esta música. Eu gosto muito dela. Sempre me anima. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Amanhã, depois da manhã, a sua vida vai ser cada vez melhor. Um abraço, até amanhã. Até De amanhã. manhã temos igreja. Sim, Às 11. 11. Sim. Hora de Lisboa. E depois à noite continuamos com o Basta Crer. Tchau, tchau. Vamos Até então amanhã. ouvir a música.